quinto ano. É um prazer estar mais uma vez com vocês. Estamos iniciando a nossa primeira aula, né, de 2021. Eu espero que vocês tenham passado um ótimo fim de ano, uma ótima passagem de ano. E esse ano, se Deus quiser, será bem melhor que o ano passado, certo? E hoje vocês vão precisar do caderno de geografia e vão precisar do Atlas, ó, o Atlas Geográfico, né? Na aula passada, a gente começou a falar sobre os continentes e a gente começou, né, a estudar sobre os continentes. Né? A gente falou sobre a América, né, o nosso continente. Nós vimos na aula passada que a América é dividida em 3 partes: a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Nós vimos que a América Central ela serve como ligação para a América do Norte e para a América do Sul, certo? E nós vimos que, apesar de ser o mesmo continente, tem uma grande variedade na cultura e nós vimos, né, no clima e tudo mais. Nós também falamos, né, sobre a América do Sul. Nós vimos que o Brasil é o maior país da América do Sul e também é o mais populoso. Nós vimos que as principais cidades daqui da América do Sul, né, cidades maiores, Rio de Janeiro, São Paulo e Buenos Aires. Vimos também que na América do Norte, as cidades mais populosas são a cidade do México, que é a capital do país, né, do México no caso, e a cidade de Nova York, que fica nos Estados Unidos, certo? Então, nós vimos esses aspectos mais relevantes sobre a América do Sul. Nós vimos, né, que inclusive, nós falamos mais uma vez que o nosso país é banhado pelo Oceano Atlântico, certo? E a quantidade de países de uma parte da América para outra parte tem uma variação. Não é que existem 3 continentes americanos, não, tá, gente? É porque a América ela é dividida em 3 partes, certo? E aqui está o mapa para a gente poder se lembrar, né? A América do Sul, mapa da América do Sul, tá? Então aqui a gente tem, ó, o Brasil, é nítido, né, que ele é o maior país, ele está em destaque. Guiana ou Guiana Francesa, Suriname, Guiana ou Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile. E nós até vimos, né, que o Brasil, por ele ser grande, ele faz fronteira com quase todos os países da América do Sul. Com quem é apenas que ele não faz fronteira? Apenas ele não faz fronteira. Quando a gente fala em fronteira, é o que? Quem está coladinho, quem está juntinho, né? Quem está unido. Então, quais são os 2 países aí, se a gente for olhar no mapa, que não fazem fronteira, da América do Sul, que não fazem fronteira com o Brasil? O Chile e o Equador, certo? Os outros, ó, todos são vizinhos do Brasil, certo? Nós até falamos também sobre algumas riquezas naturais que temos aqui na América do Sul, como por exemplo no Chile, né, temos o deserto do Atacama, temos a floresta amazônica, que ela faz parte da América do Sul, mas a sua maior parte está no Brasil. É por isso que muitas pessoas dizem que a Amazônia é uma floresta brasileira, certo? Apesar de passar por outros países também da América do Sul. Então, nós vimos toda essa riqueza que nós temos em nosso continente, né? E ficou uma atividade para correção no caderno que tinha: pesquise na página 18 do Atlas
E escreva os nomes das capitais dos seguintes países. Letra A, Venezuela. Letra B, Colômbia. C, Argentina. D, Chile. E, Equador. F, Peru. G, Bolívia. E H, Uruguai. Né? Então, eu até disse, vocês encontram um mapinha da América do Sul, né, na página 18 do Atlas. Esse mapa tem lá, né, tá lá mostrando, tá inclusive mostrando o nome dos países e as suas capitais. Está mostrando também aí para quem ele é banhado, quem banha, né? Aqui no nosso caso, nós estamos vendo, ó, que o Brasil, ele fica, ó, quem fica ao lado dele, o Oceano Atlântico, né? Que é o que banha. E quando nós estudamos sobre as regiões, nós vimos, né, que aqui no Brasil só existe uma região que não é banhada pelo mar. Que região é essa? Região Centro-Oeste, certo? Então, ó, capital da Venezuela, Caracas. Capital da Colômbia, Bogotá. Capital da Argentina, Buenos Aires. Capital do Chile, Santiago. Capital do Equador, Quito. Capital do Peru, Lima. Capital da Bolívia, La Paz. Capital do Uruguai, Montevideo. Vocês encontram nessa página aí, ó, tá aqui a correção, tá certo? Dessa atividade. Outra coisa, vocês estudarem essa parte dos mapas das capitais é importantíssimo. Vocês vão ver muito isso, sexto ano, sétimo ano. Então, esse ano nós estudamos bastante sobre as capitais dos estados brasileiros, mas quando vocês forem mais adiante, se chegarem em sexto, mais ou menos aproximadamente sexto, sétimo ano, vocês vão ver as capitais dos países. Então, é bom já, né, vocês irem prestando atenção nesses aspectos aí. Da América do Sul é mais fácil, são mais fáceis as capitais, porque são os países que são nossos vizinhos. Então, é mais fácil a gente se lembrar, né, o nome dessas capitais, mas a gente vai estudar vocês vão estudar outros continentes também. Inclusive, vocês têm aqui no Atlas, certo? E os continentes, nós vimos que nós temos o que? A América, Ásia, África, a Oceania e a Europa. Só que a América é que tem essa divisão, né? Que é nítida mesmo no mapa, certo? Aqui, ó, só para a gente poder relembrar. Esse aqui é o planisfério. Nele se encontra o mapa mundi, que é o mapa onde estão presentes todos os continentes, os países, os oceanos. Essa parte aqui, ó, a Antártica, né, indica onde está a parte glacial do nosso planeta, que a gente diz que é a parte do gelo, certo? E nós temos aí, nessa parte da Antártida, é gelo, né? E aqui temos os oceanos. Quais são os oceanos? Oceano Pacífico, Oceano Índico, Oceano Atlântico, né? Oceano Glacial Ártico, também nós temos, né? E outra coisa também que é importante lembrar para vocês, esse oceano, é aquela visão que os oceanos são aquela visão que a gente tem quando a gente olha para o globo terrestre, que a gente vê aquele azul, né, imenso. Alguns globos representam um azul mais escuro, um azul mais claro, mas independente da tonalidade, é sempre a representação da água, certo? E aqui a gente viu, olha aqui onde está a América do Sul. Por isso que os portugueses, quando chegaram aqui, eles vieram, naquela época também não tinha avião, então eles vieram pelas caravelas, né, vieram através dos navios. Então,
Olha aqui, ó, eles tiveram que atravessar aqui a Europa, tiveram que atravessar, ó, isso tudo para poder chegar ao nosso país. Mas, e essa parte da água, além de ser importante, que a gente já viu várias vezes que a água é fundamental para a nossa existência, tem a questão dos transportes aquáticos também. Muitas pessoas saem de um país ou de uma cidade para outra e utilizam como meio a navegação. Certo? Aqui no Brasil não é tão ainda essa questão da navegação não é mais tão forte como já foi por um certo tempo, não. Mas tem muitos locais que ainda conservam isso. A América do Norte, que a gente viu, a América Central, certo? E essa, essa representação aí do mapa mundi é interessante por isso, para a gente poder saber a localização, onde é que está. Acho que não tem como saber exatamente assim, a distância mesmo. São feitas estimativas de um continente para o outro, certo? E então, a gente agora vai falar sobre o continente europeu, ou a Europa, como também é conhecida, certo? Então, vocês têm nas páginas 28 até a página 31, falando sobre esse continente, né, sobre a Europa. E na página 26, vocês têm um quadrinho rosa, e aqui, ó, que tem algumas curiosidades sobre a Europa. O Canadá é o segundo maior país do mundo, só superado pela Rússia, e o maior em extensão do continente americano. O nome oficial do México é Estados Unidos Mexicanos, e sua capital é a cidade do México, certo? Na página 28, a gente tem mais algumas curiosidades no quadrinho. O continente europeu é conhecido como o berço da civilização ocidental, por ter sido um dos mais ativos centros de arte e cultura do mundo. A maioria dos países europeus está unida em um bloco econômico chamado União Europeia, que é representado pela sigla UE, certo? Com 10 milhões 180 mil quilômetros, a Europa é o segundo menor continente do mundo, certo? Paris, na França, é a cidade mais escolhida pelos turistas de todo o mundo. Em 2013, mais de 32 milhões de pessoas visitaram a capital francesa. Nós vamos ver por que essa cidade, né, de Paris, ela é tão visitada. Então vamos observar, vocês têm o mapa, né? Só está com as cores diferentes. Você tem os mapas aí, mapa da Europa, na página 28, certo? Só muda as cores, né, dos países. Então vamos ver alguns países daí, né? Olha aqui, ó. Rússia, que mais? Finlândia, Suécia, Noruega, Polônia, Ucrânia, França, Espanha, Portugal, né, que Portugal tem uma grande influência na história do nosso país, né? Itália, Romênia. Então, são vários países, inclusive, que nós ouvimos falar bastante, né? E alguns pontos a se destacar da Europa: é o segundo menor continente do mundo, certo? A Europa é banhada pelo Oceano Atlântico, né? Assim nós já vimos várias vezes, já falamos
várias vezes que o nosso país ele também é banhado por esse oceano. E a Europa é formada por 49 países, né? Aí a gente diz assim, como é que a Europa é o segundo menor continente se tem todos esses países? Lembrando que os países têm tamanhos diferentes, né? Então, por exemplo, aqui, a gente, quando estudou na aula passada sobre a América, a gente viu que aqui na América do Sul nós temos alguns países, mas se a gente for observar no mapa, a gente vai ver que nem todos os países têm o mesmo tamanho, né? Tem a mesma extensão territorial, né? E o Paris é a cidade mais visitada pelos turistas. Paris é a capital da França, né? Então, lá tem um ponto turístico, tem um monumento que chama muito a atenção das pessoas. E daqui a pouco nós vamos ver o que é que chama tanto a atenção das pessoas nessa cidade, né? Tanto a atenção dos turistas. Lá na Europa também tem o menor país do mundo. Tem muitas pessoas que confundem e acham que esse local é uma cidade, mas não é. O menor país do mundo é o Vaticano. O Vaticano é lá, é a sede da Igreja Católica, né, que apesar daqui do Brasil nós termos o catolicismo e termos também em outros países a religião católica, termos em outros países a religião católica também, mas a sede é lá, no Vaticano, certo? A Inglaterra, quando vocês estudaram história, né, vocês viram que aqui no Brasil já teve a família real. A família real de um país, na família real, existe nos países em que o sistema de governo é o império. Então, é aquela família que tem o poder, né, sobre a administração do país. Então, quando aquelas pessoas morrem, quem administra são os seus descendentes, né, os seus filhos, né? Mas sempre o poder fica restrito àquela família. E lá na Inglaterra existe um sistema, né, de império também. Lá tem a rainha Elizabeth. Vocês, inclusive, têm a imagem dela na página 29, tá? E vocês vão ver também daqui a pouco no slide aqui. E lá na indústria, na Europa, são usadas energias, fontes de energias vindas do petróleo, do gás natural, do carvão mineral ou das usinas nucleares. E a Europa, por conta de todas essas formas de energia, a Europa se destaca muito na poluição, né? Essas fontes de energia, elas são muito poluentes. Então, a Europa é um continente que se destaca bastante nessa questão da poluição mundial, certo? Na página ainda do Atlas, né, vocês têm, página 31, os Alpes, né? São cadeias montanhosas presentes no relevo da Europa. Elas estão presentes nesse relevo. Então, os Alpes, eles formam a maior cordilheira da Europa Ocidental. Então, nós temos aí outras cidades, como tem aí a cidade de Amsterdã, na Holanda, uma cidade bem bonita, né, bem diferente. O Rio Reno, certo? Olha aí a outra imagem da Rainha Elizabeth, está um pouco diferente da do livro de vocês. Está um pouco, não está diferente, né? Já é outra fotografia, né? Então, lá ela é a rainha, né? A família dela é a família real, de lá da Inglaterra, certo? Olha aí os Alpes, ó, essas montanhas. Olhem só, a Europa, a Torre Eiffel, o Eiffel, como algumas pessoas chamam, fica na cidade de Paris.
capital da França. Então, muitos turistas vão para, certo? Então, muitos turistas vão para essa cidade para poder conhecer essa torre. E também nós vamos falar agora da África, né? Então, os africanos, eles também tiveram uma grande contribuição, né, para a questão da cultura, o desenvolvimento do nosso país, né? Só que, infelizmente, eles não vinham de forma voluntária. Eles eram forçados a vir para o nosso país, né? Eles eram trazidos de lá para cá. E quando a gente fala sobre a África, a gente vai encontrar nas páginas 32 até a página 35, certo? Na página 32, eu gostaria que vocês colocassem, vocês têm um quadrinho com algumas curiosidades a respeito desse continente também. Então, tem assim, o norte do continente africano é a região mais urbanizada, ou seja, onde moram mais pessoas em cidades. Os africanos vivem, em sua maioria, na zona rural, e só um quinto da população se encontra em cidades com mais de 20 mil habitantes. Vejam só que diferença, né? Para se a gente for comparar com o nosso continente. O Sudão do Sul, criado em 2011, é o mais recente país do mundo. Olha que coisa interessante, né? Um país recente, né? Foi criado em 2011. A África é o segundo maior continente do planeta em termos populacionais, com pouco mais de, tem um pouco mais, né, de 1 bilhão de habitantes, certo? Outras curiosidades na página 34. O clima no continente africano é ameno ou quente, porque grande parte da região se localiza entre os trópicos. A quantidade de chuvas varia bastante e algumas áreas sofrem secas, causando mortes por fome. Infelizmente, é um problema antigo desse continente, né? As pessoas ficam desnutridas. Por quê? Se não tem água suficiente, não vai ter alimento, né? As pessoas não vão se hidratar. Então, infelizmente, muitas crianças lá, principalmente as crianças, sofrem com essa questão da desnutrição. Na África, há duas grandes áreas desérticas. No norte, o deserto do Saara. No sul, o deserto de Namíbia e o Kalahari. Com pouco mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, o continente africano é o terceiro maior em extensão territorial. Quando a gente fala em extensão territorial, é no tamanho, certo? E esse deserto do Saara, ele é bem conhecido, né? Lá também tem o Rio Nilo, que é o segundo mais longo do planeta. O Rio Nilo, quando vocês chegarem sexto, sétimo ano, mais ou menos, vocês vão estudar sobre o Egito e vocês vão ver como esse rio, vocês vão ver bastante falando sobre esse Rio Nilo, né? Tem as cheias do Nilo, então é a água, né? Era a água que os egípcios tinham, então vocês vão ver muitos aspectos sobre isso, as cheias do Nilo, inclusive ajudavam na colheita, né? No plantio, na colheita dos alimentos. A África, formada por 54 países, certo? Olha aí, ó, o deserto do Saara, né? Então, deserto, quando a gente diz que um lugar está deserto, esse local ou tem poucas pessoas ou não tem ninguém. E a gente está vendo aí no deserto, né, que poucos seres vivos conseguem, se comparado a outros locais, poucos seres vivos eles conseguem sobreviver nesse local. Olha aí, ó, o deserto do Namíbia, o Rio Nilo, né? Desses dois animais que vivem nesses locais de deserto, o camelo e o dromedário. Né? Essas corcovas fazem com que esses animais eles sobrevivam a longos períodos de seca, né? Porque essas corcovas armazenam água.
Então, por isso que esses animais, eles conseguem sobreviver em áreas desérticas, certo? Ó, primeiro, como se chama o menor país do mundo? Segundo, qual é o segundo menor continente do mundo? Terceiro, no continente europeu, qual é a cidade mais visitada e qual atração turística se destaca? Quarto, qual oceano banha a Europa? E quinto, qual é o segundo rio mais longo do planeta? Que a gente até falou, né? Quando vocês forem estudar sobre o Egito, vocês vão ouvir falar bastante sobre esse rio, certo? Então, vocês podem pausar o vídeo para copiar a atividade e daqui a pouco a gente retorna para fazer a nossa. Então, ó, retomando, certo? Primeiro, ó, como se chama o menor país do mundo? O Vaticano, né? Que a gente viu que lá, inclusive, é a sede da Igreja Católica, apesar de outros países também terem essa religião, lá é a sede. Qual é o segundo menor continente do mundo? A Europa, certo? Terceiro, no continente europeu, qual é a cidade mais visitada e qual atração turística se destaca? A cidade de Paris se destaca a Torre Eiffel, certo? Oceano que banha a Europa, o Oceano Atlântico. E o segundo rio mais longo do planeta, o Rio Nilo, certo? Então está aí a correção, tá? Para que a gente faça, ok? Então hoje a gente fica por aqui, ó. Beijo para vocês e até a nossa próxima aula.